As biomoléculas são compostos que têm papel biológico. Essas biomoléculas têm diferentes características conforme as funções que desempenham. Eu sou professora Darlene Camati Persum e hoje eu vim falar a respeito de lipídios. Os lipídios constituem o grupo de biomoléculas que tem como característica destacada a insolubilidade em água. É uma característica bastante importante quando nós pensamos na necessidade dos ambientes biológicos serem compartimentalizados. Tendo em vista que os ambientes biológicos têm como principal solvente a água, podemos entender que esses ambientes e as reações químicas que neles acontecem sempre ocorrem em ambiente aquoso. Como necessitamos de diferentes ambientes, considerando, por exemplo, uma célula no contexto de um tecido ou organelas dentro de uma célula, nós precisamos de diferentes ambientes onde ocorrem diferentes tipos de reações. Para separar, segregar ambientes biológicos que têm como principal constituinte a água, eu preciso de algo que antagonize a água. E aí vem uma das principais importâncias dos lipídios, que é a constituição das membranas biológicas. Os lipídios, eles podem ser classificados em diferentes grupos, e nós vamos tratar aqui hoje de alguns deles. O primeiro grupo que nós vamos tratar são os ácidos graxos. Quem são os ácidos graxos? Eles são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Consideramos cadeia longa em bioquímica um número maior que 4 carbonos, porque isso vai reduzir a solubilidade do composto. Uma vez que pertencem ao grupo dos lipídios, os ácidos graxos apresentam insolubilidade em água. Por que essa insolubilidade? Quando olhamos a estrutura de um ácido graxo, sendo ele saturado, ou seja, somente com ligações simples, ou insaturados, apresentando uma ou mais duplas ligações na estrutura, observamos que há um predomínio de ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. A característica dessas ligações, carbono-carbono e carbono-hidrogênio, é a ausência de átomos com alta eletronegatividade. Com isso, não se formam dipolos entre esses átomos, o que reduz de maneira bastante significativa a solubilidade em água. Outra consequência dessas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio é que são ligações que tornam mais fácil ou que tornam termodinamicamente mais viável a remoção, a retirada dos elétrons e o encaminhamento para a produção de energia, o que torna os ácidos graxos altamente rentáveis do ponto de vista energético. Quando comparamos uma molécula de ácido graxo e comparamos uma molécula de monossacarídeo, o carboidrato glicose, por exemplo, podemos observar que enquanto na glicose os carbonos estão parcialmente oxidados devido à ligação com o oxigênio, nos ácidos graxos isso não ocorre. Como consequência, nós temos que para cada grama de carboidrato consumido, temos a produção de 4 quilocalorias, enquanto que para os lipídios essa produção é de 9 quilocalorias, que é uma consequência do metabolismo intensamente energético dos lipídios quando comparado ao metabolismo dos carboidratos. O tamanho da cadeia dos lipídios é variável. Normalmente eles ocorrem em números pares de carbonos
e podem ou não ter duplas ligações. Há uma distinção entre os ácidos graxos que apresentam duplas ligações e aqueles que apresentam cadeias saturadas. As cadeias saturadas tendem a permitir um agrupamento mais íntimo entre esses lipídios, tornando-os gorduras neutras e sólidas à temperatura ambiente. É o que ocorre no tecido adiposo dos animais, predominantemente. E observa-se que essa gordura neutra, ela é um sólido à temperatura ambiente. Já os lipídios dos vegetais tendem a ter uma maior proporção de insaturações, o que confere a formação dos óleos à temperatura ambiente. Isso acontece em decorrência de uma formação mais desorganizada entre esses lipídios em solução. A gordura neutra dos animais, ela é formada por uma molécula denominada triacilglicerol, em que uma molécula do glicerol está esterificada com 3 ácidos graxos. Esse glicerol, que dá origem ao triacilglicerol, ele tem origem na via glicolítica. Certamente você já ouviu falar da dosagem de triacilgliceróis no sangue. Talvez você tenha escutado dosagem de triglicerídeos, porque são sinônimos. Esses triglicerídeos, eles são indicadores da gordura circulante, basicamente entre o fígado e o tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido armazenador desses triacilgliceróis. É a famosa gordurinha. E essa gordura, para ser retirada do tecido adiposo, necessita de algumas condições bioquimicamente favoráveis. Essas condições incluem baixos níveis de insulina, períodos de jejum e atividade física. Para que os triacilgliceróis possam ser utilizados como fonte de energia, há necessidade da atividade de uma enzima denominada lipase. Essa lipase promove a quebra das ligações entre o glicerol e os ácidos graxos, liberando-os para a circulação para serem utilizados como fonte energética. Mas os ácidos graxos, eles não estão apenas relacionados à produção de energia ou ao estoque de energia. Os ácidos graxos desempenham uma função importantíssima na constituição da bicamada lipídica. Eles são a porção lipídica da bicamada. E esses ácidos graxos que pertencem à bicamada podem ser saturados e insaturados, e eles fazem parte da constituição de moléculas que são os elementos principais dessa bicamada, que são os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. A diferença principal entre os glicerofosfolipídios e esfingolipídios é que os primeiros também são derivados da molécula de glicerol, assim como os triacilgliceróis, que são lipídios de estoro. Mas diferente dos triacilgliceróis, os glicerofosfolipídios, eles contêm uma porção polar na estrutura. Portanto, eles são lipídios considerados anfipáticos, porque eles possuem uma porção capaz de interagir com a água, que fica voltada para a face externa e também para a face interna das membranas, enquanto que as caudas lipídicas, em número de 2, ficam voltadas para a bicamada. Os esfingolipídios, eles diferem dos glicerofosfolipídios por apresentarem na sua constituição um aminoálcool denominado esfingosina. A esfingosina, ela já traz na sua estrutura uma cauda lipídica que também vai fazer parte da bicamada. Traz uma hidroxila onde será esterificado o ácido graxo
e uma cabeça polar. Os ácidos graxos insaturados, eles têm a característica de sofrer reações químicas que alteram as suas características de sabor, de aparência, o que causa um impacto na durabilidade de alimentos que são produzidos a partir deles. Por isso, a indústria adaptou técnicas de promover a hidrogenação parcial das duplas ligações para a utilização dos lipídios de origem vegetal nas preparações comerciais. O impacto disso é melhorar as características e principalmente aumentar a durabilidade e o tempo de prateleira. Quando essa modificação é gerada, pode-se gerar, a partir do resfriamento da molécula, novas duplas ligações. E essas novas duplas ligações podem ter os dois hidrogênios para o mesmo lado, que forma uma dupla ligação do tipo cis. Mas, anomalamente, esses hidrogênios podem ficar um para cada lado, de maneira aleatória, formando o que nós chamamos de ligação do tipo trans. O problema é que os ácidos graxos do tipo trans não são metabolizados da mesma maneira que aqueles do tipo cis. E o seu consumo em quantidades acima do esperado em condições naturais pode levar a desequilíbrios na produção do colesterol ruim, denominado LDL, e do colesterol bom, denominado HDL. Esses desequilíbrios têm sido estudados como potenciais agentes de predisposição de doenças crônicas, notadamente as doenças cardiovasculares. O consumo da gordura saturada também está associado ao aumento do risco cardiovascular e por isso que há necessidade de observar esse consumo de perto junto à população, porque é recomendado que dentro do consumo de calorias que um indivíduo ingere ao longo de um dia, essa gordura saturada não represente valores superiores a 10% em pessoas que têm baixo risco cardiovascular. Naqueles que têm já um risco bastante documentado, instalado, é recomendável que esse valor seja ainda mais reduzido. Nós temos um outro grupo de lipídios de membrana que se chama esteróis. Os esteróis, eles apresentam uma estrutura bastante rígida e planar, formada por 4 anéis, sendo 3 de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. O principal representante dessa categoria de lipídios é o colesterol, que está presente na maioria das membranas dos animais. É importante lembrar que os vegetais, eles produzem esteróis, mas os vegetais não possuem via de biossíntese para a produção de colesterol. Além de fazer parte das membranas biológicas, a via de biossíntese do colesterol também dá origem aos hormônios, esteroides, e aos sais de ácidos biliares, que participam no processo da absorção dos lipídios no intestino. O colesterol, diferente dos ácidos graxos, é uma molécula que não pode ser convertida em energia. Portanto, o colesterol ele não pode ser consumido. A partir da acetilcoenzima A, nós temos a formação de colesterol, mas o contrário não é verdadeiro. Portanto, para ser eliminado do corpo, o colesterol ele precisa voltar para o fígado, do fígado ser encaminhado pela vesícula biliar até o intestino, que é a sua principal via de eliminação. Esse controle, esse transporte acontece através da lipoproteína chamada colesterol bom, HDL.
E é exatamente por fazer esse transporte chamado de reverso do colesterol, ou seja, dos tecidos para o fígado, que essa lipoproteína é denominada de colesterol bom. Porque diferente do LDL, que mantém o colesterol na circulação para distribuição, favorecendo os tecidos, o HDL encaminha o colesterol para a sua via potencial de eliminação. Então nós vimos o grupo de lipídios, cujas moléculas têm em comum a insolubilidade em água, diferentes funções. Demos destaque aqui nessa videoaula aos lipídios funcionando como estrutura da membrana biológica, a parte lipídica da membrana biológica, e também como fonte de energia no tecido adiposo. Voltamos numa próxima videoaula falando de outras categorias de biomoléculas.